Oi, gente, bom dia. Dando sequência à aula de hoje com a correção da questão de número 10 em diante, da página 18. Ok? Então, vamos lá. Questão de número 10. Caso as condições expressas nas orações subordinadas adverbiais fossem atendidas, qual fato se concretizaria? Então, essa questão é baseada nesse fragmento, não é isso? Então, vamos lá. José Arthur, por gentileza, lê para mim o fragmento da página 17. Desculpa? Beleza. Sim, senhor. Estou encontrando para a mão do senhor pela possibilidade. Parece ter a É o da corda. Ele, mal, por debaixo da raiva, uma delas jogou por si. Uma que uma buga para matar o filho e a minha nora, precisava de cair como major consigo, e escapando. Se não, se deixasse raiva ou acertar, perdia a força. Então, vamos lá. Caso as condições expressas nas orações fossem atendidas, que fato se concretizaria? Vamos lá. Coloquem aí, por gentileza. Número 10. Caso Augusto não fosse, caso Augusto não fosse ao encontro do Major com Silva e, portanto, deixasse questões por resolver, ele perderia força. Como? E, portanto, deixasse questões por resolver, ele perderia a força estimulada pelo ódio. Desde onde, Arthur? Nossa! Com Silva. E, portanto, deixasse questões por resolver, ele perderia a força estimulada pelo ódio que estava sentindo. Eu vi que eu estava explicando aqui para Pedro, tá, Yasmin? Mas eu sabia que estava desativado.
As orações condicionais reforçam a dificuldade. As orações condicionais reforçam a dificuldade a ser enfrentada por Augusto. As orações condicionais reforçam a dificuldade a ser enfrentada por Augusto. Alguém está com o relógio no pulso? Que horas são, por gentileza, Edson? Aqui está como 21 e 18. Deixa eu ajustar. Sim. As orações condicionais reforçam a dificuldade a ser enfrentada por Augusto. Por nada. E agora, Edson foi para quanto? Tá. Próxima questão. Na língua portuguesa, uma mesma palavra pode apresentar mais de uma função. É o que ocorre com a palavra si. Observe o exemplo a seguir e compare-o aos demais fragmentos que foram analisados nesta sessão. Mas Augusto se mordia já no meio da sua missa, vermelho e feroz. A palavra si possui o mesmo sentido da função empregada nos períodos analisados anteriormente. Vocês estão estudando as orações condicionais, não é isso? Quando eu falo que ele se mordia, eu quero dizer que é uma condição? Não. Então, o exemplo acima, vamos lá, não ponto, o exemplo acima é um pronome reflexivo. No exemplo acima, se, aí coloca se entre aspas, é reflexivo. Vocês lembram das vozes verbais, que era a voz ativa, passiva e reflexiva? Então, quando falou que Augusto ele se mordia, ele está praticando e recebendo a ação simultaneamente. Então, ele está mordendo a si próprio. Ok? Tem 13º? Aplicando o seu conhecimento. O texto que você lerá abaixo consiste do fragmento inicial de uma outra novela brasileira muito conhecida, O Alienista, de Machado de Assis. Então, vamos lá. Quem serão os leitores? Já fez a 20? Tá certo. Tá certo. Retificando, página 22 agora, né? Pode? Pode sim. O outro lado da história. No texto de abertura da unidade, você vai comunicar uma reflexão social no conjunto dos seres humanos, responsável por concentrar preconceitos e como conseguir afastar das pessoas estudos, com quem poderíamos aprender os estudos. Essas práticas podem ser levadas inclusive a conceito e você já parou para pensar ao ficar perdendo o outro lado da história. Muitas vezes, precisamos um pouco
a nossa perspectiva e nos abrir a outras questões, pode nos ajudar a enxergar o mundo de outra forma, um pouco mais humano, um pouco mais real. Afinal, se é melhor termos nossas dúvidas dizendo por que as histórias não podem ser boas, por mais boas. Ok. Bastante forte, né? Esse parágrafo. Então, a primeira questão, ela já começa assim do pessoal, tá certo? Que fala assim, na sua opinião, uma mesma história pode ter várias versões? Sim. Respondam aí, tá, gente? Entendeu? Eu também acredito. Ó, porém, são duas perguntas em uma só, presta atenção. A história da colonização do Brasil, por exemplo, apresenta mais de uma versão? Com certeza, né? E qual foi a versão mais divulgada? Eu vi um ditado que diz assim, herói e vilão só basta quem conta a história, do lado do ponto de vista de história. É verdade. E, gente, vejam só, quando fala assim, Rebeca, né, fez a leitura aqui pra gente, e ela falou sobre julgamento. Julgamento. Que ele é o responsável por fomentar preconceitos e nos afastar de pessoas incríveis. O que é que vocês podem contribuir com a minha fala sobre uma temática simples? Julgamentos. Vocês são pessoas que julgam outras. Vocês são pessoas julgadas. E aí? Não importa, isso é, mas você tem que tratar bem, tem nada. Certo. E você já julgou alguma pessoa sem conhecê-la? Não, não falo de ajudar, é julgar, tá? Sim. Quem foi que respondeu sim aqui? Esse ABB? Quem é ABB? Adriele, né? Ok. Eu vou desativar o áudio aqui rapidinho, tá, gente? Só para conversar aqui um detalhezinho com o pessoal aqui da sala, tá certo?
ter um debate legal sobre um tema que é tão básico, na verdade. Se você for pensar direito, é um tema muito básico. E outra coisa, gente, preste atenção, vocês estão com o pé no ensino médio. Vocês estão com o pé no ensino médio. Então, por favor, quando vocês chegarem no ensino médio, vocês têm que se comportar de uma forma mais madura. Porque senão vai ser prejudicial para vocês. Principalmente se vocês passarem no ET, passarem no IFPE, que eu quero muito que isso aconteça. Agora, vocês precisam de uma postura diferenciada, da postura de uma pessoa, não, eu estou amadurecendo. Porque você cita julgamentos e a turma cai na risada. Então, como é que pode isso? Um assunto tão sério se tornar cômico. Então, tem que prestar atenção, pessoal. Tem que prestar atenção, viu? Porque o mundo é muito além disso daqui, ó. Muito além. Então, vamos aqui. A primeira questão perguntou sobre a história ter dois lados, né? Como o Pedro falou, e a Aline, acho que a Aline também complementou, dizendo que sempre tem dois lados. O lado do vilão e o lado do bonzinho. Né? Toda história ela tem dois lados. Mas eu creio que o lado é sempre mais mal contado, assim, sabe? Não é? Então, em relação à história da colonização do Brasil, por exemplo, apresentar mais de uma versão, já disseram que sim, e a versão que é mais conhecida é a versão que... Ok. Próxima questão, número 2. Alguns gêneros textuais, como a fábula, apresentam uma moral, revelando um único modo de entender a história. Pensando na complexidade do ser humano, você acredita que há apenas um ensinamento possível para cada situação da vida? De jeito nenhum. Até porque aquele ensinamento vai ficar de acordo com o que você está passando. Então, sempre vai acabar se adequando. Concordo. Número 3. Quais são as possíveis consequências de se contar ou ouvir apenas uma versão da história de país ou de uma pessoa? Ó, vamos supor que se vocês chegassem aos 30 anos de idade, aos 50 anos de idade, sabendo apenas um lado da história, vocês chegariam aos 50 anos faltando o quê? Conhecimento. Então, é como se, ao ouvir apenas um lado da história, nós acabamos dando um ao quê? Como é que eu posso explicar, meu Deus? Vamos dar uma superioridade, um ar de hierarquia aos colonizadores. Achando que eles foram o quê? Super importantes. Ah, não, foram massa, foram super importantes. Sem eles, nós não seríamos nada. Mas, na real, não é assim, gente. Por favor. Né? Então, qual o erro de ouvir somente um lado da história? E aí? Ignorância. Mas ignorância em qual sentido? Na falta de conhecimento, não de ser grosso. Né? Então, quem quiser a minha sugestão, ao contar, ouvir. Contar/ouvir. Tá? Essa é a terceira, pessoal. Apenas uma versão da história de um país. Damos abertura à criação. Damos abertura à criação de uma superioridade por parte dos dominadores. Dominadores.
Beleza? Prosseguindo, preciso de 1, 2, 3, 4, 5 leitores. 1, 2, 3. Quem mais? Pode começar, Edson. Mais uma vez, dentre outras tantas, Título, não posso pular o título, tá? a cigarra e a formiga, ou das histórias da arte. Mais uma vez, dentre outras tantas, que já aconteceram e acontecem por aí, em um bosque nem um pouco distante, que tem absolutamente nada de social. Existia uma formiga e uma cigarra, dois insetos desses diversos outros que por ali habitavam. Pode continuar. Essa seria mais uma fala e normal quando gostam de participar da história ou quando se serve de agência presente. E o final é possível, ou seja, a formiga trabalhando duramente para garantir e a cigarra a morrer por ela mesma. Obviamente, temos coisas mais interessantes para jogar. Então, podemos para o seguinte. Aqui grava a acreditada. No caso, com a alegria de representar para irmãos, variedade de pessoas. Significa a cidade de a comida. E com carros que concentrar e trabalhar com sua vizinha, com vocês, com casa, sem Assim, era já há bastante tempo, mas justamente naquele dia, a formiga acordou com uma forte dor de cabeça e nem mesmo um bom café foi capaz de ajudar. Estava com pouca concentração e a música da cigarra só piorava a sua situação. Incomodada pela música e pelo seu mau humor, decidiu bater a porta da cigarra e argumentar. Bom dia, cigarra. Não sei se você viu, mas estou tentando trabalhar. A música é ótima, mas está me atrapalhando. Poderia parar de tocar? Ao invés disso, por que você não vai trabalhar? A cigarra, bem educada como era, e de bom humor como sempre estava, respondeu. Bom dia, formiga. Desculpe o incômodo, mas também estou trabalhando. Estou ensaiando para amanhã à noite. A formiga ficou surpresa. Nunca havia imaginado que a cigarra trabalhasse, afinal, sempre teve a impressão de que ela passava o dia apenas cantando, sem nenhuma outra atividade aparentemente útil. Mas não se deu por vencida. Desculpa a curiosidade, mas o que você faz? E a cigarra, sou cantora, tenho um canal no InstaTube e sempre posto vídeos lá. Chama Cigarra em Concert. Esse mês começou a crescer bastante. De vez em quando, faço algumas apresentações por aí, em formigueiros, cupinzeiros, colmeias. A formiga, chocada com a resposta, interrompeu. Nossa, não conhecia seu canal. Aliás, não tenho tempo para isso, trabalho muito. E normalmente só vejo alguns vídeos do tipo faça você mesmo no InstaTube. Aliás, com licença, que eu preciso voltar a trabalhar. Estou com uns prazos apertados. A cigarra, boa anfitriã como era, devolveu, tudo bem, mas olha lá, dá um like lá no meu canal. Você é minha vizinha há bastante tempo, nunca conversamos muito. Parece sempre apressada. Por que você não vai ao meu show de amanhã às 20 horas? Lá no Queen and Hall. Tire uma noite de folga. Só te vejo trabalhando, vai te fazer bem. Pega aqui uma entrada, tem algumas que a organização me cedeu. É a maior apresentação da minha carreira até agora. Decidida a interromper a interrupção que já havia sido submetida, a formiga pegou a entrada, agradeceu friamente, se despediu da cigarra e voltou a se concentrar. Agora, com o tampão de ouvido. E assim terminou o dia. No dia seguinte, com aquele ingresso na mão,
A formiga pensou melhor e decidiu, surpreendentemente, ir se divertir um pouco. Há 3 semanas não tirava um dia de folga e há 5 anos vendia todos os seus dias de férias. Acreditava que poderia voltar a trabalhar melhor e com maior produtividade no outro dia. E foi no show. O melhor show que já tinha ido ver. Um sucesso absoluto. A cigarra começava a despontar como uma nova estrela da música. No dia seguinte ao show, a formiga não conseguiu encontrar a cigarra para agradecer a gentileza e comentar como tinha gostado da apresentação. Sua vizinha teve os compromissos de última hora devido ao sucesso do show, mas passou a curtir o canal da cigarra e postou 3 fotos com a seguinte legenda: melhor show da vida, @cantora cigarra, _concert. É a minha vizinha. E como havia previsto, voltou a trabalhar de ótimo humor, bem mais produtiva. E a cigarra, recém-alçada à fama, recebeu dezenas de convites para ir se apresentar em outros bosques. Começou a fazer fortuna e não parava mais em casa, para o sossego e alívio da formiga. Ao contrário de histórias que contam por aí, em que a formiga estava certa e a cigarra errada, dessa vez nenhuma estava errada. Elas tinham suas razões. Moral: cada um encontra seu caminho conforme seus gostos e experiências. Há sempre muitas possibilidades e todas podem trazer realização. Moral número 2: mesmo a mais mecânica e cinzenta das vidas pode receber alguns tons de cor, no capítulo do poder da arte. Então, pessoal, gostaram da história? Gostaram, né? Ó, eu vou passar para casa 25 até a 27. E quando for na quarta-feira, a gente comenta mais sobre esse texto, tá certo? 25 a 28. 25 a 28. Isso.